A nossa fé é perigosa. A nossa fé é perigosa. Nós vamos falar sobre sofrimento. Nós vamos falar sobre uma vida cristã com dedicação, com amor. Uma dedicação de uma vida que coloca toda a sua segurança, todo o seu entendimento, toda a sua visão e sua perspectiva e objetivos. A Bíblia é uma coleção de livros, 66 livros ao todo. Porém, é um livro perigoso, porque pessoas correm risco de morte ao portarem esses livros, se tornando vítimas. Em alguns lugares é proibido falar ou simplesmente ler a palavra de Deus. E por que então que se tem medo da Bíblia? A resposta é que a Bíblia nos torna uma pessoa nova, transforma as vidas. E quem está no poder perde o controle sobre quem conhece Jesus, pois nada abala ao seguidor de Cristo. Certo pastor chinês, ele afirma que existem 3 tipos de cristãos. Os que têm a Bíblia, mas não a leem. Os que têm a Bíblia, leem, mas não a amam. Os que têm a Bíblia, leem e amam a palavra de Deus. Em que ponto nós estamos aqui? Se nós olharmos o livro de Jó, que provavelmente pode ser um dos livros mais antigos da Bíblia, equiparado aí a Gênesis, que é a mesma época do escrito, mais ou menos. Jó se encontra em um lugar muito sombrio. Ele perde tudo que importava para ele. E o Deus que pensava conhecer, de repente parece ser inconstante e distante. Por que Deus fez esse mundo desta maneira? Deus falará, Deus agirá, Ele falará, Ele agirá, mas não como esperamos. E raramente como prevemos. E talvez seja em lugares extremos da vida onde encontramos Deus. O encontramos não como esperávamos, nem como queríamos que ele fosse. Mas um Deus que é maior que os nossos sonhos mais selvagens. Um Deus que ama, um Deus que é digno da nossa confiança. Esse é o nosso Deus. É um Deus invisível que existe e que proclamou a sua palavra, que se fez presente em nós, em seu Filho. Em paralelo, vemos uma cristã norte-coreana que, como Jó, encontrou Deus em silêncio no meio de uma vida de injustiça insustentável. A história de Min-hee é uma cristã norte-coreana. Ela perdeu o marido durante um período de fome severa em seu país. Ele foi atingido pelas autoridades enquanto roubava lixo de um trem em busca de comida. A cristã estava grávida na época, mas o bebê morreu no nascimento. Ela fugiu da Coreia do Norte e encontrou cristãos na China que a abrigaram e cuidaram de sua saúde. Min-hee, como Jó, perdeu tudo. O marido, o filho, a saúde, a esperança. Quando Ron Boyd Macmillan
ele é o presidente das Portas Abertas, a conheceu. O trauma de perder o marido e o bebê era recente, cerca de 1 ano. Ela ainda era magra e fraca e estava deitada na cama. Ela disse: eu tenho apenas uma pergunta no meu coração. Posso perdoar a Deus por ter feito o mundo desta maneira? Essa foi precisamente a pergunta de Jó para Deus. Por que você ainda é cristã? Ron suavemente perguntou. Eu vejo no Getsemane as grandes gotas de sangue. Eu o vejo na cruz, torcendo-se em agonia. Acima de tudo, eu o escuto na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Isso significa que ele sofreu assim como eu, ou mais que eu. A palavra de Deus é perigosa, o livro de Deus é perigoso, Deus é perigoso, a fé é perigosa. Quando nós absorvemos esta fé, quando nós adotamos esta palavra para nossas vidas, nós nos submetemos a sermos perseguidos. Posso perdoar Deus por ter feito o mundo desta maneira? Você acha que Minri estava certa em expressar raiva e desaprovação com Deus e sua criação? Houve um tempo difícil em sua vida, ou na vida de alguém que você conhece, em que Deus não respondeu às orações, ou respondeu de maneira diferente às expectativas? Eu creio que sim. Eu creio que você e eu já passamos por isso várias vezes. O propósito dessa preleção é tentar mostrar que o sofrimento que nós temos, ou que eles têm, muito mais que a gente, não é pretexto para a gente abandonar a nossa fé. Pelo contrário, é para nos animarmos mais. O que você aprendeu nesse tempo, quando você sofreu, ou alguém que você conhece sofreu, ou está sofrendo? Como a dor e a tristeza distorcem a maneira que pensamos ou agimos com Deus. Em Jó, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Vamos lá para Jó. Jó é descrito como íntegro e justo. Jó, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Jó, de 1 a 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente.
Vamos orar mais uma vez? Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, nós somos gratos, Senhor, porque nós podemos enxergar a Tua verdade. Quem somos nós? Sem merecermos, o Senhor nos alcançou. Usa-nos, Senhor, nos dê discernimento através da Sua palavra, para cada vez mais não sermos somente ouvintes, mas também praticantes dela. Que essa igreja possa crescer, Senhor, com a visão que eles têm tido uma vez por ano, com mais ênfase acerca daqueles que sofrem pela Tua palavra. Será que sofremos pela Tua palavra, Senhor? Toca os nossos corações e mostra-nos como viver dentro da Tua vontade, como proclamar o Teu Evangelho verdadeiramente, como sermos pessoas íntegras e ao mesmo tempo corajosas em poder falar aos corações daqueles que almejam uma resposta para as suas vidas. No entanto, nós sabemos e nós temos um presente maravilhoso que o Senhor nos deu e mesmo assim parece que guardamos em nossas mentes, em nossos corações, em nossas casas, em nossa igreja. Ajuda-nos, Senhor, a transmitir esse amor tão grande que o Senhor tem pela sua criação. Tudo isso nós pedimos, ó Deus, usa o Teu servo nesta noite, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O que significa íntegro e justo em contexto do Velho Testamento? Íntegro e justo significa espiritual e moralmente reto. E Jó era, mas não significa que Jó fosse impecável. Ninguém é impecável. Só Cristo foi impecável. Ele mesmo defende a sua integridade moral, mas também se reconhece pecador. Quando nós lemos as palavras de Jó e o sofrimento dele, ele reconhece isso. Mas ele sempre pergunta para Deus, por quê? Por que todo esse sofrimento? Com isso, difere, sendo justo, difere do inocente. O inocente é livre de culpa, livre de punição, mas nenhum homem é livre de culpa. Interessante, a gente viu algumas coisas hoje pela manhã, de alguns testemunhos, onde dizem, eu não sou culpado, né? Talvez não seja culpado por alguma infração da lei, mas todos nós somos culpados. Todos nós sofremos por causa do pecado. E a resposta do sofrimento é que nós somos pecadores. E sofremos por causa disso. Jó, a partir do verso 6 ao verso 12, vamos ler. Nós vamos ler aí, considerar a conversa de Deus e Satanás. Porque Jó nos traz uma resposta que Jó não conseguia enxergar, mas nós enxergamos através da palavra, porque ele mostra o que acontece nas regiões celestiais. Nós só conseguimos enxergar aqui, com a sua visão tão dependente, tão fraca, tão limitada. Mas Deus nos revela que por trás de todas essas coisas há uma luta tremenda. É óbvio que Jesus Cristo já venceu, e isso nos dá a segurança. Versículo 6 diz, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então
Respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde ou em vão teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe? Acaso não cercaste com uma cerca tão intransponível? A ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Diz o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Essa narrativa é interessante demais. Nós chegamos a algo que nem o ser humano enxerga. E Deus nos revela aqui na palavra, claramente. Mas não para por aí. Vamos para o capítulo 2, versículo de 1 a 7. Aqui a narrativa se repete. É uma segundo encontro. Deus está falando com Satanás novamente. E a narrativa é como se fosse algo muito parecido ao começo das palavras, das frases. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos, na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de temores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Qual o desafio de Satanás em relação a Jó? Qual o desafio? Acusar Jó, um homem quem Deus elogia. Ele queria de todas as formas mostrar para Deus que ele não seria digno de perseverar até o fim. Qual é o teste? Provar que a justiça de Jó, na qual Deus se deleita, é interesseira. O que é acordado como resultado de cada conversa? Nós vemos que, no primeiro momento lá, Deus diz a Satanás que ele tem autoridade em afligir Jó, mas é mantido dentro dos limites. E na segunda, depois que Satanás ter tirado tudo que ele tinha, Deus autoriza a tocar até em seu corpo, sem lhe tirar a vida. Observe as repetições mais significativas no texto. Quando ele diz íntegro, irrepreensível, temente a Deus, evita o mal. Se nós lermos o capítulo 3 de Jó, o que faz Jó lamentar sobre o dia do seu nascimento? Ele começa logo falando isso, olha lá no capítulo 3. Depois disso, passou Jó a falar
e amaldiçoou o seu dia natalício. E aí a gente vê aí a lamentação de Jó. Por que Jó lamenta sobre o seu dia do nascimento? A gente pode entender pelo menos 3 pontos importantes aqui. Primeiro, o versículo 3 diz que ele lamenta por alguém dizer: foi concebido um homem. Ele lamenta por ter nascido. E alguém dizer isso, foi concebido. Você vê quando a criança nasce, diz: é menino, é menina. Quer dizer, isso é uma felicidade para todos. Então ele lamenta esse dia de alguém dizer: é menino, nasceu, que maravilha. Ele também lamenta que o Deus lá de cima não tenha cuidado dele. Durante a sua vida, foi uma vida de muita luta, de muito trabalho, de conquistas. De repente, tudo vai por água abaixo. E ele lamenta, no versículo 4, que o Deus lá de cima não tenha cuidado dele. E lá no versículo 10, ele também lamenta do seu nascimento, por não esconder seus olhos do sofrimento. Por não esconder seus olhos do sofrimento. Ele viu tudo, ele observou tudo, ele viu com seus próprios olhos todo o seu sofrimento. Observe o contraste entre a luz e a escuridão, a vida e a morte, o descanso e a agitação. Tudo isso está nesses 3 capítulos. O que foi revelado sobre o estado de Jó? Ele fica indignado com a sua própria vida, que quase chega a amaldiçoar Deus. Quase! Mas esse quase não o deixou fazer isso. Olhe para os porquês, no capítulo 3 de Jó. Qual é o anseio dele? Olha o versículo 11. Versículo 11 diz: por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Versículo 12 diz: porque houve regaço que me acolhesse, e por que peitos para que eu mamasse? Versículo 13: porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso. E ele continua dando exemplos. Versículo 23, porque se concede luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados. Versículo 24, porque em vez de o meu pão, me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Será que Jó tinha... Ele poderia falar com Deus desse jeito? Por quê? Por que, Deus? Eu fiz tudo direitinho, como manda o figurino. Todas as regras, todos os mandamentos eu procurei cumprir à risca, não só por mim, mas também por toda a minha família. Será que um de nós, que é dedicado à palavra, que medita nela dia e noite, que tenta fazer a vontade de Deus, quando nós sofremos, não tem os porquês nas nossas vidas? Será que nós aceitamos com alegria todos os nossos sofrimentos, entendendo que Deus trabalha conosco todos os dias e permite que soframos para entender quem Ele é e quem somos? No mundo tereis aflições. Quando a gente vem num culto de quarta-feira, nós conhecemos os sofrimentos dos irmãos. Talvez alguns não venham num culto de quarta-feira para orar, culto de oração, porque não querem ouvir o sofrimento dos irmãos.
Nós somos frágeis, fracos, limitados demais. Mas o nosso Deus é um Deus poderoso, que fez todas as coisas, que mudam as coisas num piscar de olho, que dá aquilo que sofremos na medida correta para suportarmos e aprendermos quem somos e mudarmos os nossos ritmos de vida, as nossas trajetórias erradas, os nossos costumes errados, a nossa forma de lidar com os outros, a nossa forma de lidar com Deus. Em Jó, no capítulo de 1 a 3, quais são os elementos necessários que possibilitam uma vida com sentido e significado? Existiam pessoas cuja piedade religiosa era genuína, cujo caráter moral era reto, e embora não estivessem isentas de pecado, tinham-se mantido livres das grandes transgressões, sem por isso, porém, deixarem de ser submetidas a sofrimentos dolorosos. Para elas, a teologia tão evidente não oferecia consolo nem orientação. Somente dava origem a um grande enigma. E o próprio Deus, a que o sofredor se acostumava a recorrer nos momentos de necessidade e de aflição, passava a ser um enigma ensoberbecedor. O relacionamento entre Deus e os homens não é exclusivo e fechado. Existe a intrusão de uma terceira parte, o grande adversário. Sua intenção é frustrar o empreendimento de Deus. Incorporou na criação e centra-se no relacionamento entre Deus e o homem. O ponto principal é a nossa justiça, e ela está assegurada em Deus. Sem a justiça de Deus é impossível você viver neste mundo sem aflições, ou sem superar as aflições, ou sofrer e entender que esse sofrimento vem para o seu aprimoramento. Sem Deus, sem a justiça do próprio Deus, do Filho de Deus que morreu por nós, essa justiça que devemos colocar todas as nossas aflições, angústias e perseguições nela, jamais viveremos uma vida cristã plena. Jamais. E quando um cristão sofre por perseguições, principalmente no Oriente, eles sabem o que é realmente uma fé sofredora, mas uma fé que tem justiça. Uma fé que vai levar eles até um certo momento, mas que eles vão glorificar a Deus todos os momentos da sua vida, mesmo nas dificuldades. Porque eles amadurecem, eles crescem. Quando nós vivemos em uma cultura onde há acomodação, não há perseguição, nós atrofiamos a nossa vida cristã. Como devemos viver? Ron Boyd Macmillan, o presidente das Portas Abertas, diz que a igreja perseguida é a mais desconhecida da igreja moderna. É a mais desconhecida. A igreja moderna hoje é um clube de entretenimento, onde as pessoas se reúnem para fazer festas, para fazer eventos. Elas não estão acostumadas a ter a função que é proclamar o Evangelho onde eles estiverem, instigar o povo, transtornar a vida das pessoas que ouvem o Evangelho. O Evangelho é perigoso, a palavra de Deus é perigosa, a fé é perigosa.
Porque quando você fala aos ouvidos, aos corações daqueles que precisam ouvir a verdade, serão instigados e criarão raiva de você e você será perseguido. Por isso eu tento ser o mais sutil possível. Eu tento não me mostrar tanto que eu sou um cristão. No meu trabalho, nos meus estudos, na minha universidade, em qualquer lugar que eu esteja, eu sou um crente assim, moderado. Eu preciso ficar na minha. Eu não vou indagar, e nem vou perguntar, e não vou discutir com um professor de filosofia que fala asneiras e coisas blasfemando contra Deus. Jamais! Eu sou um cristão, mas eu sou um cristão pacato. Por isso eu não sou perseguido. Será que somos cristãos verdadeiros? Não, mas você não precisa buscar brigas. Você tem que se aprofundar na palavra, ter intimidade com Deus, para que no momento certo Ele vai lhe dar a palavra certa para você dizer para as pessoas o que é a verdade absoluta. Quem somos? Se é assim, por que isso é uma tragédia? Como a igreja empobrece se não tem conhecimento dos cristãos perseguidos? Muitos de nós vivem em culturas que nos ensinam a negar a realidade do sofrimento. Quais são as atitudes ou influências em nosso mundo que tendem a impedir o nosso conhecimento ou o sentimento do completo impacto do sofrimento? Nós não queremos sofrer nem um calorzinho, não é verdade? Nem um calorzinho. Rapaz, se o ventilador está parado, ou se quebrou o ventilador, a gente tem que ir correndo, senão a gente vai sofrer muito com calor. Eu nunca me acostumei com calor. Eu sou de São Paulo, gosto do frio. Se eu viver num lugar abaixo de zero, para mim é a melhor coisa que tem. No entanto, eu tenho que me acostumar com isso. E eu amo o Nordeste por causa disso. Mesmo nesse grande sofrimento. Isso não é sofrimento. Se fosse assim, ninguém morava em Teresina, no Piauí, ninguém morava em Pombal, por exemplo. A gente dá sempre exemplo de Pombal, né? Isso não é sofrimento, irmãos. Não é sofrimento você sentar num banco um pouco duro, sem estofado. Isso não é sofrimento. Não é sofrimento você estar em uma igreja que o teto caiu. Isso não é sofrimento. Já aconteceu isso em algumas igrejas lá no Nordeste, lá no Ceará, por exemplo. O teto caiu e as pessoas estavam lá, ao ar livre, esperando para que pudessem recuperar o telhado novamente. Não é sofrimento. Sofrimento talvez seja aquele povo ali, que sofre uma perseguição muito mais real. No Ocidente, pelo menos, muitas pessoas deixam realmente claro, porque elas não levam o cristianismo a sério. É claro. Porque elas não conseguem conciliar a ideia de um Deus de amor todo-poderoso com todo o sofrimento que existe no mundo. Enquanto você não entender isso, você sofre internamente. Como você poderia responder isso? Haverá um tempo em que Deus vai quebrar as regras. Mas lembre-se, Ele não vai quebrar as regras dele, jamais. Ele vai quebrar as suas regras, as nossas regras. E aí, lembre-se de como Jesus quebrou as regras dos fariseus, que acreditavam que estavam mantendo as leis de Deus. Porque nós tendemos a fazer mais regras do que Deus exige de nós.
que isso parece ser hoje na igreja. Deus tem prazer nas ações e atitudes dos seres humanos. Pense no que você disse e fez hoje. Pensa aí. Lembrando que Deus tem sentimentos em resposta a nossas palavras e ações. Você fez alguma coisa errada? Hoje, no dia do Senhor, você falou com alguém asperamente, de alguma forma? Você não lhe deu direito, como condiz um cristão em relação ao outro? Lembra aí o que você fez hoje. Deus tem sentimentos em resposta às nossas palavras, às nossas ações. O que você fez hoje que possa ter o entristecido? Ou dado a Ele contentamento? Realmente as novidades da última semana. Você pode recordar uma pessoa ou um grupo de pessoas que poderiam ser descritas como Jós nos dias de hoje? Será que a gente enxerga isso na nossa igreja? O que você acha? Muito sofrimento, não é verdade? Tem pessoas na nossa igreja que estão entrando numa gripe atrás da outra. Não consegue se recuperar nunca. Tem pessoas que estão esperando anos para fazer uma cirurgia para voltar ao normal. Tem pessoas que sofrem com uma possível hemodiálise, que já sofreu outrora com hemodiálise durante anos. Estava lendo uma reportagem recente que o homem estava preocupado por causa de todos os acontecimentos do nosso país, ele ficasse sem hemodiálise. Ele já faz hemodiálise há 40 anos. Você já pensou você fazer hemodiálise há 40 anos? 3 vezes por semana, 3 horas ou 4 horas por dia? Mas você acha que para ele isso é sofrimento? Se ele tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Quando você vê esses grupos de pessoas que sofrem realmente, o que eles estão falando sobre a sua experiência? Qual é a nossa experiência como sofredores por Cristo Jesus? Qual foi a experiência de Cristo na cruz para salvar-nos sem merecermos? O que isso impacta na sua vida? Qual é o valor de Cristo ter morrido por você? Nós, como cristãos, neste mundo, inseridos na igreja, no corpo de Cristo, nós precisamos olhar mais para a nossa vida, enxergarmos quem somos e o que estamos fazendo dentro da igreja de Cristo, para a honra e glória do nome de Cristo. Nós precisamos mudar as nossas atitudes. A nossa visão tem que ser clara de quem somos e o instrumento que somos nas mãos do Senhor. Nós não podemos brincar de cristãos, nem achar que cristão é estar na moda como alguns artistas acham. Ser cristão não é ter uma vida boa. Ser cristão é entender que a boa vida está guardada em Cristo Jesus, entesourada para nós, para a eternidade. E isso é ser cristão. Precisamos mudar a nossa visão de ser igreja. Uma igreja perseguida, ela entra em evidência só na igreja. Mas para as pessoas que estão no bem bom, sentadas nos seus bancos, ouvindo a palavra, indo para casa com maior facilidade, sem nenhuma perseguição, não faz diferença. Não faz diferença. Deus esteja nos dando sabedoria e nos abençoando, para que a nossa mente e o nosso coração sejam totalmente entregues ao Senhor nosso Deus, que é dono
de todas as coisas, inclusive de nós mesmos, por sermos comprados pelo seu Filho, por um preço altíssimo. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, teu grande amor por nós nos deu a honra e a alegria de sermos chamados teus filhos. Ó Senhor, o que é ser igreja neste mundo? Como podemos entender isso em nossas vidas? Ajuda-nos, Senhor, a corrigir os nossos erros e entender que os sofrimentos são tão pequenos em relação ao grande sofrimento que o Senhor teve ali na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de estarmos na tua igreja, no teu corpo, para sermos chamados teus filhos e sermos discípulos verdadeiros, para levar o teu evangelho àqueles que ainda não te conhecem. Ajuda-nos, Senhor, a te servir melhor, em nome de Cristo. Amém.